Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre a forma trigonométrica dos números complexos. Eu dei mais um exemplo para ficar mais claro. Então, z é igual a menos 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i. Então, como é que eu faço para encontrar aqui esse número complexo na sua forma trigonométrica? Inicialmente, né, vamos tirar quem é o A e quem é o B. Quem é o A? Menos 1 sobre 2. Quem é o B? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Você tirou o A e o B, agora você vai para o ρ, módulo de Z. É igual a quem? A raiz quadrada de menos meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a quanto? Ó? Raiz 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Então, 1 sobre 4 mais raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. Isso aqui vai dar raiz 1 quarto mais 3 quartos dá 4 sobre 4, que é igual a 1. E raiz de 1 é 1. Então, ρ é igual a 1. Agora, vamos descobrir o ângulo, né? A gente sabe também que várias relações. O cosseno de θ é igual a A, que é menos meio, sobre o ρ, que é 1. Isso aqui é igual a menos meio. E sabemos também que o seno de θ é igual a B, raiz de 3 sobre 2, sobre o ρ, também é 1, né? Isso aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Aí, quem é que tem o cosseno igual a menos meio e o seno igual a raiz de 3 sobre 2? Aí você vai ter que relembrar. Então, para relembrar, eu coloquei aqui um recordando, para que a gente se situe aí no tempo e volte lá para o segundo ano do ensino médio, quando a gente trabalha trigonometria. Então, vamos recordar. Ó, o seno é dado pelo eixo y. E o cosseno é dado pelo eixo x. Ok? Recordem também, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. Não coloquei, mas você sabe que o zero é o mesmo 360. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π radianos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, circunferência trigonométrica de raio igual a 1, sentido anti-horário, é o sentido positivo. Lembrando do seno, o seno ele é positivo, como ele é o eixo y, no primeiro e no segundo, e negativo no terceiro e quarto. O cosseno, como é o eixo x, ele é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro. Então, é importante recordar, tá, isso da trigonometria. Outra coisa que é importante, tá, que vocês lembrem, é a tabela trigonométrica, que eu coloquei aqui para vocês. Ó. O que é que nós temos da tabela trigonométrica? Nós temos seno, cosseno e tangente dos principais valores, 30, 45 e 60. Seno de 30, ou π sobre 6,
é 1 sobre 2, que é o mesmo cosseno do 60, é 1 sobre 2. Os 60 graus é o π sobre 3. Ok? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo cosseno do 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo cosseno do de 30, raiz de 3 sobre 2. Aí você divide seno por cosseno, seno por cosseno, seno por cosseno e vai encontrar as tangentes, né? Ó, se você dividir 1/2 por raiz de 3 sobre 2, fica 1 sobre raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. É a tangente de 30. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2 fica só o raiz de 3. Então, você sabe aí a tabela trigonométrica dos ângulos principais, 30, 45 e 60. Por que saber eles? Porque geralmente eles são os que são mais cobrados. Ok? Então, 30, 45 e 60. Lembrando que a gente sempre volta para o primeiro quadrante, ou a primeira determinação. A gente falou até do argumento principal, exatamente é o argumento que está relacionado à primeira volta. E aí, essa primeira volta sempre volta para o primeiro quadrante. Como é que eu faço a primeira determinação de um ângulo alfa? Lembra lá, ó, se eu estou no primeiro quadrante, ok. Se eu estou no segundo quadrante, 180 menos o alfa. Se eu estou no terceiro quadrante, 180 mais o alfa. Se eu estou no quarto quadrante, 360 menos o alfa. E aí, agora eu volto para o exemplo dado. Quem é o cosseno de θ, que é menos 1/2, e o seno de θ, raiz de 3 sobre 2, se eu tenho cosseno de θ menos 1/2 e seno de θ, raiz de 3 sobre 2, quem é o ângulo que eu estou falando? Ora, eu não sei negativo e positivo, mas eu sei que um ângulo que vai dar cosseno igual a 1/2, ó, vai lá na tabelinha, quem é o ângulo que cosseno, tá? O cosseno é 1/2, ó, é o 60. Então, eu sei que o cosseno de θ dá igual a 1 sobre 2 quando o ângulo é igual a 60 graus ou o ângulo é igual a π sobre 3 radianos. E ainda sei que o seno de θ igual a raiz de 3 sobre 2, exatamente nesses dois ângulos aqui, ó, nesse ângulo aqui de 60 graus. Aí eu tenho que ver qual é o correspondente, né? Já que aqui não é positivo, aqui é negativo. Então, aqui eu tenho o π sobre 3, que é os 60 graus. Então, eu tenho 4 correspondentes, né? Aí eu vou olhar lá para aquela ideia de positivo e negativo, ó. Eu sei que o seno é positivo. O seno, ele é positivo, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, se ele é positivo, ele está no primeiro ou no segundo. Eu vou colocar aqui um xzinho aqui. Esse primeiro ou no segundo. E o cosseno? O cosseno que ele me deu aqui, ele é negativo, ó, menos meio. O cosseno é negativo. Onde é que o cosseno é negativo? Ele é negativo, observem, no segundo e no terceiro. Ele é negativo no segundo e no terceiro. Então, aqui e aqui. Então, cosseno eu estou colocando de azul e o seno eu estou colocando de vermelho, tá? Então, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Onde é que isso acontece? Aí, ó. No segundo quadrante. Ok? Então, ele acontece no segundo quadrante. Então, quem é o argumento nesse caso aí? Então, eu não vou utilizar o 60. Observem que eu estou olhando para o que foi me dado. Ó. O cosseno é negativo e o seno é positivo.
cosseno negativo e seno positivo é o correspondente do 60, tá? É o correspondente do 60, ele não é o 60. Então, quem é o correspondente do 60 no segundo quadrante? Aí você vai olhar, ó. É 180 menos o 60, que é igual a 120 graus. Ou então, 120, né, ó, é 2π sobre 3, porque é 2 vezes o 60. 2 vezes o 60, que é igual a 120. Então, o argumento aqui, ó, o meu ângulo que eu estava procurando, tá? O argumento de Z é igual a 2π sobre 3. Ainda não cheguei na forma trigonométrica, né? Para chegar na forma trigonométrica, eu tenho que passar para a forma trigonométrica. Então, quem é o Z? Quem é o número complexo na sua forma trigonométrica? É igual ao ρ. Vamos lá, quem é o ρ? O ρ lá é o 1, né? Ó. Então, é 1 que multiplica cosseno de θ, cosseno, quem é o θ? 2π sobre 3. Mais I seno de 2π sobre 3. Isso quando nós estamos trabalhando de 0 até 2π. Isso aqui também pode ser visto só assim, ó. Z é igual a cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3, já que a multiplicação por 1 não altera em nada o meu produto. Ok? Então, é essa a transformação que você tem que fazer. Agora sim, se eu tivesse na forma trigonométrica, se eu tivesse isso, né? E quisesse voltar para a forma algébrica, o que é que eu faria? Ora, é só resolver. Você só iria resolver, ó. Para voltar, basta você resolver. Quem é o cosseno de 2π sobre 3? Ó, o cosseno, você já sabe que o 2π sobre 3 é o 120. Então, cosseno de 120 é menos meio. Mais I. Quem é o seno de 120? O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então, o número complexo Z é igual a menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Bem fácil, né? A volta é bem fácil. Ok? Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula.